Olá e vamos a mais um vídeo da série Memórias do Tabuleiro. Hoje eu trouxe aqui uma partida de 1984. Eu estava jogando há 4 anos, porque o primeiro torneio que eu joguei, a primeira partida foi em dezembro de 1980. Jogava um xadrez caseiro desde 75, quando eu aprendi, mas eu aprendi um pouco tarde para os padrões de hoje, aprendi com 11 anos, joguei o primeiro torneio com 16 anos. E fui jogando, nessa época não existia nem rating feed, você nem pensava em título, via lá que tinha alguns Emmys e até grande mestre, nessa época tinha o Mequinho, ainda não tinha talvez nem o Sunier, que foi o segundo grande mestre, mas era uma época que a gente jogava, estudava em livros. Imagina uma época sem computador, sem ter um Lichess, um chess.com assim para você jogar. Então você se dedicava muito ao estudo em livros e quando tinha uma oportunidade ia jogar torneio presencial. Assim era a vida nessa década de 80, a vida enxadrística que eu digo, né? Bom, essa partida aqui foi num campeonato brasiliense e foi o terceiro que eu estava jogando. Joguei 82, 83, 84. Em 82 eu fiquei em quinto lugar, campeonato de Brasília. Em 83, 84, 85 eu fiquei em terceiro. Em 86 eu fiquei em segundo. Em 87 eu ganhei o primeiro campeonato de Brasília. Depois eu ganhei mais 10, então foram 11 ao todo. É o recorde aqui em Brasília e é uma marca que me satisfaz bastante. Eu joguei mais um xadrez local ou nacional quando tinha uns torneios aqui, né? Não fui um jogador profissional de sair e viajar muito. Mas nessa época aqui, 84, 85, 86, eu cheguei a viajar para alguns torneios fora de Brasília. Mas esse aqui foi em Brasília mesmo, foi um campeonato brasileiro. Vamos ver essa partida. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3. Nessa época eu já me inspirava um pouco no Karpov, e o Karpov jogava mais o cavalo F3 e não o cavalo C3, permitindo a Ninzo-Índia. Então veio aqui D5. Aqui, depois eu passei a jogar bastante a catalã, mas nessa época eu acho que eu não tinha a catalã ainda no meu repertório. Eu tinha e resolvi jogar esse. Eu acho que era mais por aí. Ele veio com bispo B4, transformou aqui na Ragozin. Eu não conhecia muito, não sabia como jogar, mas na hora eu identifiquei uma possibilidade de transposição para a Ninzo-Índia, variante Rubinstein, que é caracterizado pelo E3 depois de bispo B4. O cavalo ainda estaria aqui em G1, né? Vamos ver como seguiu. Roque, bispo D3, C5, roque, cavalo C6, A3, tudo teoria, bispo toma, peão toma, D toma C4. É o lance mais jogado, só que tem que seguir com dama C7, com a ideia de E5. Dama C7. E aí eu tenho vários lances aqui, mas a ideia das pretas é jogar E5. E eu conhecia essa posição, já tinha visto partidas no Zurich 53, tem muitas, acho que eu já tinha estudado esse livro nessa época, né? Já tinha visto partidas do Mequinho, o Mequinho joga essa posição de brancas também. E veio dama E7, aí já não tinha teoria, já não tinha referência nenhuma, mas eu joguei um lance, não sei se é essa partida, mas era uma partida do Miles. Então eu me deparei com uma posição nova, mas o que eu fiz? Eu comparei com esse lance, qual seria o inconveniente, e acabei jogando A4. Parece uma ideia bem lógica, né? Com a ideia de bispo A3 cravando esse peão, e eu tenho uma ideia nessa cravada, que é avançar os peões, né? Vamos dar uma olhadinha agora com o Engine aqui. Ele não gostou muito do A4, disse que bispo B5 era melhor. Mas veio torre D8, bispo A3. Interessante que eu achei esse A4, bispo A3, eu gostava muito na época. Então a gente acaba revendo, às vezes lances que a gente achava que eram muito bons, a gente descobre que não eram tão bons ou que teria um melhor, né? Mas essa partida vai ter muita surpresa. Eu já dei uma olhada rápida ali na revisão, não olhei profundamente, mas vai ter muita surpresa ainda. Joguei dama C2, ele ainda não está gostando do meu jogo, ainda não se identificou, né?
Cavalo A5, bispo D3 também, ele não gostou, ele queria que eu jogasse bispo E2. Agora esse não foi bom. Qual seria a ideia dele? Tem que desenvolver, né? Bispo B7. Aqui o Engino está dando dama C7 porque ele tem que descravar esse peão para poder jogar uma captura, um C4, né? Então esse aqui realmente não parece nada bom. E eu aproveitei o momento para jogar E4, já que tem uma cravada, né? Eu posso avançar tranquilamente. Ele jogou H6 e agora eu joguei C4, aproveitando ainda a cravada. E aí eu consegui fazer uma transformação aqui na estrutura. Agora que ele descravou, está ameaçando tomar e ficar melhor, né? Por exemplo, se eu jogo aqui até um lance ativo como torre D1, olha a barrinha. Já vai melhorar aqui o jogo para as pretas, porque estraga a estrutura, né? Ele captura e vai ter a casa C5, vai justificar o cavalo B7, né? Seria muito bom por aqui para as pretas. Mas aqui eu aproveitei o momento e joguei D5. Já não tem mais cravada, eu avancei. Veio E5. Agora que esse bispo está batendo no granito, uma expressão que eu já li num livro, batendo a cabeça aqui no granito. Então ele muda imediatamente de lugar. Ele defende. E agora olhando assim, vamos tirar aqui, vamos deixar aqui. A gente tem que identificar o próximo passo. Como vai ser algum jogo na ala da dama, bispo C3 para jogar esse, jogar torre de FB1, ou posso jogar na ala do rei, de que maneira, né? Será que trazendo a dama, movimentando o cavalo, jogando H3? Mas tem um outro plano muito simples. Qual o lance que você gostaria de fazer aqui de ruptura? A gente vê logo que essa ruptura F4 aqui é forte, já que tem uma pressão. Eu vou atacar mais uma vez esse peão. Então temos que começar a jogar pensando nessa ruptura. Joguei cavalo H4. Também de passagem, né? Aproveita uma casa fraca, não tem a dama aqui na diagonal, nem um bispo, então uma casa tranquila. E aí ele veio com o cavalo F8. Vamos colocar em análise aqui, porque eu estou perdendo as frases aqui, né? Olha, esse foi bom, esse foi excelente. Ele disse que torre de A1 era melhor, mas talvez com o mesmo plano. Veio esse, agora F4. Ele capturou. E agora? Joguei o F4 para abrir a diagonal. É um sacrifício posicional, com a ideia de avançar. Ele disse que é excelente, torre de A1 é melhor. Mas aqui eu estou com a massa de peões centrais, né? E esse peão está fraco, mas ele pode segurar esse peão. Só que se ele segura esse peão, vai ter uma consequência, né? Depois de G5 vai ter uma consequência que é o rei exposto, porque o peão não volta. Então ficou até semelhante a um gambito do rei, né? Que você joga F4 e depois as pretas seguram esse peão. Só que aqui o rei já está rocado, eu tenho dois bispos nas diagonais. Aí eu joguei esse. E agora eu já tinha visto que ele tinha dado alguns brilhantes, mas não sabia em que momento. Esse aqui ele gostou bastante. É um lance bem tranquilo de se conceber, né? Mesmo sendo um sacrifício, eu estou jogando para abrir as diagonais. Tomou. Agora, não sei se é o lance mais preciso, mas eu percebi que ele poderia jogar um E5 caso eu jogasse direto dama C3. Eu vi que seguiria aqui. Enfim, eu preferi jogar esse, que tem duas exclamações também, né? Porque agora eu estou evitando E5. E quando ele captura, bom, aqui eu tenho que capturar, né? Porque se eu jogo dama C3, ele joga D4. Olha a barrinha como dá vantagem. Então um deslize a gente pode perder uma partida muito ganha. Por isso que tem lances que parecem muito óbvios, mas podem não ser tão bons, né? Então eu tomei mais duas exclamações, terceiro brilhante, já dá para pedir música, mas vamos tentar mais. Cavalo D6 e outro, mas é exagero dele, né? Eu sei que isso aí, para que dar tantos brilhantes? É porque o meu cavalo está o tempo todo aqui só assistindo a partida, podendo ser capturado em hora nenhuma, né?
Até esqueci de falar sobre isso, né? Porque toda vez que ele captura, eu vou ter a entrada na diagonal. Vamos ver, ele captura aqui, eu jogo esse. Se ele captura aqui, eu entro na diagonal. Dama C3. E se ele captura em outro momento, agora, se ele captura aqui, mais ainda, totalmente aberto, né? Dama C3. Então terminou com essa ideia aí de explorar com os dois bispos na diagonal, né, a posição do rei, porque é uma forma de punir aqui o materialismo, né? Ele ganhou o peão, segurou o peão, mas para isso debilitou o próprio roque. Então veio aqui cavalo D6, eu joguei dama C3, veio esse, cavalo E6, já é uma posição já desesperada. Eu joguei preciso aqui, com cheque, cheque e vou dar mate no próximo. Depois de rei D7, dama toma E6. Bom, então, uma partidinha de ataque, né? A partida que teve esse momento aqui, ponto alto, foi esse, né? De deixar o cavalo lá. Então a ideia do cavalo foi abrir para o F4 e eventualmente participar do ataque, mas acabou que ele foi utilizado só para apoiar o cheque, depois que já estava muito perdido aqui, apoiou o cheque. Está aí o cavalo com uma função aí também. E vamos ver a precisão. Já dei uma olhada, mas não vou dar spoiler. Olha lá, 4 brilhantes e a precisão foi 98,2. Então o que acontece é que tem partidas ainda guardadas em gaveta, né? Na época que não tinha computador, você escreve. E muitas vezes você pega uma partida que na época você só analisou no tabuleiro e descobre coisas interessantes. Essa partida aqui, eu não sabia que ia ter uma precisão tão alta, né? Mas também, depois de alguns erros iniciais, praticamente só as brancas estiveram ali na iniciativa, e então isso facilita bastante encontrar os lances precisos. Quando você está no ataque, tudo fica mais fácil, né? Então é isso, essa foi uma partidinha contra o Destinger, uma figura muito presente nos torneios na década de 80, depois continuou, era um militar, uma pessoa muito educada, muito amigo ali do pessoal, né? E são memórias que a gente leva do xadrez, né? Contatos, amizades, passagens, experiências. E é isso, até o próximo vídeo da série Memórias do Tabuleiro. Até lá, valeu!